Ei, minha amiga, tudo bem? Tudo bem com você? Joia, melhor agora, juntos. Verdade. Seja Parece que bem-vindo. tá um pouco escuro aqui a minha imagem ou Aí não? tá, pouquinho só. Não tá muito não, mas agora ficou melhor. Mônica, seres de luz igual nós Estranho. assim não precisa de tanta luz não, viu? Brincadeiras à parte, amiga, seja bem-vinda mais uma vez aos nossos estudos aqui. É uma honra, felicidade muito grande tê-la aqui, tá? Amiga querida que fez parte aqui do nossa vida, né? E ainda faz agora, mesmo não estando aqui. E graças a Deus a gente tem esses meios pelos quais a gente liga-se, né? De vez em É quando aí, verdade. né? É, nossa, eu que agradeço, Guto, o convite, né, de eu poder estar participando. Realmente, a Casa do Caminho foi interessante, porque antes de eu me mudar para Patrocínio, eu fui na internet procurar qual casa espírita que eu ia começar, né, aí em Patrocínio, porque eu não conhecia ninguém. E aí eu vi Casa do Caminho, peguei o telefone, o endereço, e aí a gente foi até lá com a minha família. E que laços, né, fortes que nós estabelecemos, né? Mesmo agora distante, a gente ainda continua juntos, né? Exatamente, é isso aí. A gente aprendendo a cada dia a ser um pouquinho mais espírita, né? Sabendo que por mais longe do corpo que a gente esteja, a gente pode estar próximo em espírito e fazendo bem, estando juntos, né? O que importa é que a gente está junto em Cristo e continuando de onde quer que a gente esteja, né? É verdade. Vamos dar as boas-vindas aqui a quem está entrando aqui agora, amigos da Casa do Caminho, sejam bem-vindos. Vamos tomando os nossos cadeiras aí, né? Sentando, posicionando. Hoje a gente vai ter com a gente a nossa companheira Mônica de Itoiutaba. A Mônica fez parte aqui da nossa casa também por um bom tempo, de outras casas também, né, Mônica? Mas acabou que a Isso. gente ficou próximos aqui e a gente está próximo ainda, mesmo longe fisicamente. Hoje a nossa amiga aí vai compartilhar um pouquinho para a gente sobre a prece, né, Mônica? Isso. Uhum. Então, sintam-se à vontade, pessoal. A gente sempre fala isso, mas eu reitero: façam parte, escrevam aqui embaixo, comentem, né? Façam suas perguntas, né? Complementações com alguma coisa que a gente conhece, traz aqui para dentro. Isso aqui é um instante em que a gente tem para poder falar, para poder provocar reflexões, para a gente conseguir trabalhar um pouquinho mais de forma mais clara, né? Mais próxima sobre vários temas que a gente precisa ir, mas principalmente que a gente se sinta acolhido, né? Abraçados dentro de casa. É uma honra para nós sempre estar aqui, entrando na casa de todo mundo, né? A gente estando muito próximos e sintam-se à vontade, tá? Para quem não tem o hábito de estar aqui com a gente vai dividir essa live em 2 horas aqui, né? Duas partes. Numa em que a gente fala livremente sobre o tema, né? A gente desativa aqui embaixo, mas caso a Mônica queira que a gente fique com os comentários aqui, a gente fica também. E numa segunda hora a gente volta para poder comentar sobre o que foi dito, né? Perguntar algumas dúvidas, questionamentos, né? Colocações e a gente finalizar o nosso papo aí dentro de 1 hora, mas agora a gente pode passar um pouquinho, a gente ficou feliz, né? O Instagram Uhum. permitiu que a gente passasse um pouquinho aí. E aos amigos que estão com a gente há muito tempo, continuem juntos, tá, gente? Somando. Casa do Caminho só é a Casa do Caminho porque todos nós estamos juntos aqui, tá? E é uma honra. Então vamos agora fazer a nossa prece, né? Para a gente iniciar os nossos estudos de hoje. Então convidamos a todos os nossos amigos aqui, presentes, amigos desencarnados e encarnados, a poderem escutarem um pouquinho mais a nossa respiração, acalmar os nossos espíritos, elevá-los ao nosso Pai, aquele que nos dá a chance a cada dia de trabalhar por nós em seu nome, de amarmos uns aos outros a cada dia mais, de aprender com a vida e com todos aqueles que fazem parte dela, elevar os nossos espíritos àqueles que nos intuem, aqueles trabalhadores do plano que se encontram aqui com a gente agora, abençoando os nossos lares, familiares, amigos, vizinhos, nosso bairro, cidade, estado, o país todo e o mundo por onde quer que estejam seus filhos. Agradecemos pela vida, pelo dom
que temos da saúde, da nossa casa, do nosso trabalho, que não só sustenta o corpo físico, mas os nossos espíritos. Amigo, mestre, Jesus, esteja conosco nesse estudo de hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, então vamos lá entrando. Vou desativar aqui só para a gente ter um pouquinho mais de controle aqui. E aí daqui a pouquinho a gente reativa os comentários para a gente conversar, porque mineiro gosta de uma prosa, né, Mônica? É verdade. Bom, então posso começar? Pode ser. Tá. Bom, então o tema da nossa live de hoje, né, é sobre o poder da oração, o poder da prece. E o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, ele nos traz, lá no capítulo 27, pedi e obtereis, sobre a prece, né, sobre a oração. Para a gente começar a falar sobre o poder da prece, primeiro a gente tem que entender o que é uma prece, o que é uma oração, né? A prece é uma invocação em que o homem, por meio do pensamento, ele vai entrar em comunicação com um ser a quem ele dirige, né? Com Deus. Então, quando eu oro a Deus, eu estou entrando em comunicação, eu estou entrando em sintonia com Deus. E qual que é o objetivo da prece? Os espíritos, lá no Evangelho, ele nos explica que a prece pode ter 3 objetivos. Pode ser para glorificar ou para louvar, né, Deus. Pode ser também para pedir, né? Então, pedir o quê? Pedir misericórdia, pedir amparo, pedir proteção, né, de Deus para as nossas necessidades e também agradecimento, né? O que nós comumente fazemos é pedir, né? Agradecer, infelizmente, a gente faz pouco, né? E o que a gente deveria fazer mais, né? Porque quem não sabe agradecer não é digno de receber. Então, a gente tem que ter gratidão a Deus. Nossa, mas agradecer o quê? Agradecer a tudo que a gente tem, né? Agradecer a nossa família, agradecer a nossa saúde, agradecer ao trabalho, agradecer a oportunidade da reencarnação, né? Porque nós, quando estamos aqui reencarnados, a gente não está aqui a esmo, né? Jogados aqui, não. Para a gente poder estar aqui hoje, foi feito todo um planejamento lá no plano espiritual, né? Foi planejado quando, aonde nós iríamos nascer, de quem nós seríamos filhos, de quem nós seríamos irmãos, qual seria a nossa profissão. Então, é um trabalho muito grande da espiritualidade. E um trabalho que não cessa ali naquele planejamento. Os espíritos bons, né, os nossos anjos protetores, eles continuam nos acompanhando durante toda a nossa reencarnação. Então, a gente deve, sim, agradecer a reencarnação e a essa proteção que a gente tem, né, dos nossos anjos da guarda. Então, esse seria, né, os 3 objetivos da prece. E a gente vê esses 3 objetivos, né, claros, na prece que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, né? Então, lá no Pai Nosso, a gente vê o louvor, né, o agradecimento e o pedido que a gente faz a Deus. Bom, e a gente pode orar por nós mesmos, né? Mas também nós podemos orar pelos outros, né? Encarnados ou desencarnados. Quanto aos desencarnados, eu vou falar mais na frente. Mas quanto aos encarnados, a gente pode orar pelas pessoas encarnadas, né? Então, orar pelos nossos filhos, pais, irmãos, amigos, né? O que a gente estiver necessitado. Então, quando a nossa prece é sincera, a gente chama os bons espíritos para auxiliar aqueles por quem a gente pede, né? Então, se eu estou fazendo uma prece, por exemplo, pela minha mãe, então eu estou pedindo para que os espíritos, né, bons possam ir até ela e cuidar dela, lhe sugerir bons pensamentos, bom ânimo, intuições, né, auxiliá-la aqui na reencarnação. E um exemplo disso, né, que a gente tem de que a prece pelos outros ela é muito válida, ela é muito eficaz, a gente tem Santo Agostinho, né, que é a mãe dele, né, a Santa Mônica, orou tanto por ele, né, que ele se converteu ao Evangelho, né? Então isso mostra o poder da oração das mães pelos filhos, né? Porque as mães têm um amor tão sublime, né? Um amor tão grande pelos seus filhos que a prece delas é uma prece assim muito sincera, cheia de luz, né? E realmente ela produz efeito. Então é muito importante a oração também pelos outros. Bom, e para quem que eu dirijo a minha prece, né? A minha prece a gente dirige a Deus, né? E aí a prece, quando eu dirijo a minha prece a Deus, eu vou entrar em sintonia com Deus e os espíritos incumbidos de executar a vontade de Deus vão ouvir essas preces, levar até Deus e o que for permitido, né, de acordo com a vontade de Deus, vai ser executado.
Mas eu posso fazer prece também aos bons espíritos, né? Sim, né? Eu posso pedir também, é muito comum, o doutor Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, né? Irmã Sheila, isso é possível também. Só que quando a gente pede para esses bons espíritos, essas preces, elas são reportadas a Deus, porque nada é feito, né, sem a vontade de Deus. E podemos orar também para outros seres, né? Isso é muito comum na Igreja Católica, orar para São Francisco, né? Para Santo Antônio, para Santa Luzia, né? Isso pode também, né? E aí também da mesma forma, eles são como intermediários, né? Essas preces vão ser levadas até Deus, né? E vai ser executado de acordo com a vontade de Deus. Tá dando para ouvir o som? Tá sim. Tá. Eu não sei se o som aqui ele tá um pouco alto. Tá alto aí. Não, tá não. Tá bom. Então tá. Bom, e como é que tem que ser a minha prece, né? Como que eu tenho que orar, né? Jesus, entre os seus vários ensinamentos, ele também nos ensinou a orar. E lá ele falava o seguinte, ele começa a falar, Jesus, como que não devemos fazer, né? O que não devemos fazer ao orar. E Jesus, quando ele começa a ensinar sobre a prece, ele fala, olha, não faça como os hipócritas, que oram em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens, né? Então Jesus fala, olha, não faça como hipócritas. O que é hipócrita? É aquela pessoa mentirosa, aquela pessoa falsa, né? E quer passar um modelo de virtude para enganar os homens. Mas a Deus jamais engana, né? Porque Deus, ele sabe tudo que se passa no coração dos homens e no seu pensamento. Então não é possível a gente enganar a Deus. Então quando a gente foi falar com Deus, né? Fazer uma prece, a gente realmente ter uma prece sincera. E não fazer negociações com Deus, né? Tem muita gente que faz isso, que barganha com Deus, quer fazer trocas com Deus. Então, já vi muitas pessoas falarem assim, se Deus me ajudar a ganhar na loteria, eu vou ser uma pessoa muito caridosa, eu vou ajudar muita gente, né? Então, quer dizer, a pessoa está querendo fazer uma troca com Deus, né? Olha, Senhor, se o Senhor me ajudar, né, a ficar rica, eu vou ajudar também, né? Então, me ajuda primeiro que eu ajudo os outros. Só que não é assim que as coisas têm que ser feitas, né? A pessoa, na verdade, ela pode ser caridosa com o pouco que ela tem. Ela não precisa fazer uma exigência para Deus para que ela começar a fazer a caridade. Porque caridade não é só dar dinheiro, né? Não é só dar coisas materiais para as pessoas. A caridade, ela vai muito além disso, né? Eu posso ser caridosa levando uma palavra amiga, uma palavra de consolo para quem está precisando, né? Tratando bem as pessoas. Posso ser caridosa participando de uma sopa, né? De fazer uma sopa numa casa espírita, de entregar uma sopa. Então, trabalho a gente tem, né? Basta que a gente procure por esses trabalhos. Então, isso é caridade. Então, a gente não pode querer ficar impondo condições para a gente ser caridoso, porque, na verdade, a gente está aqui nessa reencarnação para a gente melhorar. E a gente melhora através da caridade. Então, isso é uma obrigação, é um dever nosso, né? E tem pessoas também que, às vezes, estão passando por uma doença e fala assim, olha, se Deus me curar, eu vou ficar 1 ano sem cortar o cabelo também, né? É outro tipo de troca que a pessoa quer fazer com Deus. Olha, a gente peça a cura, mas não precisa colocar uma outra coisa que você vai fazer, né? Por exemplo, ficar sem cortar o cabelo. O que isso contribuiria com o seu adiantamento espiritual, ficar sem cortar o cabelo, né? Então, ao invés de fazer esse tipo de promessa, faça outras, né? Muda a sua forma, busca a sua reforma íntima, que é o que Deus realmente quer de nós. Eu só quero agradecer a Deus porque eu consegui a cura que eu tanto queria. Então, seja uma pessoa cada dia melhor, né? Seja uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais amável, principalmente com quem você convive, que é onde muitas vezes é mais difícil, né? Ser essa pessoa paciente, amável ali. E é onde a gente mais precisa, porque ninguém nasce, vem numa família que não deveria estar, né? Todo mundo tá no seu lugar certo, tá tudo certo. Então, é isso que a gente tem que buscar, é mudar a nossa conduta, né? E não ficar fazendo esse tipo de troca com Deus, né? Se me ajudar nisso, eu prometo fazer isso. Não, seja essa pessoa melhor a cada dia. E quando a gente quer fazer uma troca com Deus, troca quer dizer o seguinte, eu vou dar uma coisa que você não tem, né? Por isso que eu vou trocar, e você dá alguma coisa que eu não tenho. Só que Deus tem tudo, né? Deus é a perfeição, Deus é o Criador, e a gente é a criatura, então Ele tem tudo, Ele não precisa dessas coisas, né? O que Ele quer de nós é realmente o nosso progresso espiritual.
E Jesus, né, também fala que quando formos orar, né, não devemos nos colocar em evidência, mas orar em segredo, com humildade. E a prece também não precisa ter muitas palavras, né? Porque não é pela quantidade, e sim pela sinceridade das palavras que nós seremos ouvidos por Deus, né? A gente não precisa usar palavras muito difíceis, não precisa usar orações muito longas, não. A oração tem que ser sincera, tem que ser realmente aquela que sai do coração. E Jesus também fala que se tiver algo contra alguém, devemos primeiro perdoar aquela pessoa, né? Porque a prece que vem de um coração duro, né, um coração impiedoso, não é uma prece agradável a Deus. E na oração, né, que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, lá a gente pede, né, para que Deus perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então a gente está pedindo, mas a gente está falando que a gente perdoou também. Então, ao orar, a gente tem que estar com esse sentimento já de perdão no nosso coração. Às vezes a pessoa pode falar, nossa, mas aquela pessoa lá fez uma coisa muito ruim para mim, eu não consigo perdoar, eu quero perdoar, mas eu não consigo. Então pede para Deus, pede para os espíritos bons, né, te iluminar, te guiar, te adoçar o seu coração para que você realmente consiga perdoar essa pessoa. Porque às vezes é difícil mesmo, né? Às vezes, dependendo da ação que a pessoa teve, às vezes é difícil conseguir perdoar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, tentar perdoar. E se está difícil para a gente, humanamente, conseguir perdoar, então pede o amparo de Deus, para que você consiga ver aquela pessoa com bons olhos, né? Então, quando for orar, não conseguir perdoar, então peça para Deus te ajudar a perdoar aquela pessoa. Pense bem daquela pessoa. Com o tempo, você vai conseguir perdoá-la. E o poder da prece, então, está onde? Está no pensamento combinado, né? Cada vez que você vai fazer uma prece, cada palavra proferida, ela tem que despertar uma ideia no seu pensamento. Os espíritos já falavam para Kardec que o pensamento é tudo, né? A forma não é nada. Um pensamento bom, ele vale mais do que um grande número de palavras que nada saiu do coração. Então, quando a gente fala pensamento é tudo, pensamento cria, pensamento é matéria, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu rezei bastante hoje, eu rezei 20 Pai Nossos. Mas se ela fez aqueles Pai Nosso de forma maquinal, ela foi falando, foi falando, foi falando, e enquanto ela rezava, ela estava pensando que às vezes, se trancou a porta da cozinha, se trancou o carro, se vai chover e a janela está aberta, essa prece não saiu do coração dela. Então ela não conseguiu, ela não consegue a sintonia com Deus, ela não consegue chegar até os bons espíritos. Então a prece, ela não pode ser feita dessa forma maquinal. Ela tem que ser uma prece sincera, né? Então, antes de você fazer um Pai Nosso, mas você pensar em cada palavra que você está falando, né? E realmente sentir o seu coração, fechar os olhos, sentir cada palavra, vale muito mais que você fazer 20, 30 e não sentir nenhum deles, né? E a prece também, ela tem que ser, segundo o Evangelho, inteligível. O que é uma prece inteligível? Inteligível quer dizer uma prece clara, é uma prece compreensível, para despertar justamente essas ideias, para que você consiga pronunciar a prece e saber o que você está falando em cada palavra ali. Se a pessoa ora numa língua que ela desconhece, ela não vai conseguir despertar essa ideia, né? Tanto que antigamente as missas, elas eram celebradas em latim, né? Hoje já não são mais, porque as pessoas não conseguiam seguir a missa, não sabiam o que o padre estava falando. Então, elas hoje estão na língua, né, de cada país para que as pessoas possam participar realmente, possam conseguir essa comunhão com Deus. E também muitos oram, às vezes, por uma questão, uma questão social. Fala, eu fui lá na missa, eu tenho que ir todo domingo mesmo, eu fui, então eu já estou quite com Deus. Né? Como se tivesse cumprir uma obrigação com Deus e pronto. Não, gente, se você está indo para uma missa ou para uma casa espírita, mas sem ser com o coração aberto, só para ficar lá, e quando chegar lá você não presta atenção, você não ora, ao contrário, você fica às vezes pensando, aquela pessoa está com aquela roupa, aquela pessoa brigou com fulano. Aquilo ali também não está adiantando nada, porque você não está conseguindo entrar nessa sintonia. Então é muito importante a gente sintonizar com Deus na hora de a gente fazer as nossas orações. Então os espíritos orientam, né, que a prece tem que sair do coração, né? Não pode ser de forma maquinal.
E aonde orar? Qual que é o lugar? Existe um lugar adequado para orar? Bom, Jesus falava para a gente orar em secreto, né? Dentro de um quarto, em segredo. Mas para quê? Para a gente poder conseguir essa concentração, essa sintonia. Mas eu posso tentar me concentrar em outro lugar, né? Então eu posso orar na minha casa, eu posso orar quando eu estiver no ônibus indo para o meu trabalho, ou voltando, né? Não existe um lugar para orar, né? Eu tenho que conseguir a concentração. Agora, aqui também cabe a gente fazer um parêntese, porque tem pessoas que falam o seguinte: eu não vou para o centro espírita, para a casa espírita, não, porque eu oro na minha casa e já tá bom. Bom, como eu falei, a prece, ela tem eficácia e pode ser feita em qualquer lugar. Podemos orar em casa e vamos ter eficácia. Só que é importante também frequentar a casa espírita, né? Agora, as casas, pelo menos aqui na minha cidade, está fechado, né? Fechou o comércio também, porque aqui atingiu um pico grande a pandemia. Mas quando reabrir, é importante que as pessoas frequentem a casa espírita, porque numa casa espírita eu vou ter não só a prece, mas eu vou ter também a exploração do evangelho, né? Ouvir uma palavra que eu estou precisando ouvir ali, uma explicação. Vamos ter também o passe, que é aquela transfusão de energia, né, que a gente recebe para poder aumentar nosso fluido vital, né, para poder melhorar as nossas forças, reequilibrar os nossos centros de forças. E também que vamos tomar água fluidificada, né, água fluidificada e que os espíritos lá no laboratório espiritual, né, colocam aquele medicamento que cada um de nós está necessitando ali, né. Então, por isso que é muito importante, né, frequentar a casa espírita. É orarmos em casa, mas também frequentarmos a casa espírita, porque lá também a gente tem outros benefícios, além claro, né, da oração que a gente faz lá. Então, podemos orar, né, em qualquer local. E quanto ao momento, né? A gente também tem um momento certo para orar. A gente pode orar a qualquer hora, né? Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele já falava, né, orai sem cessar. Né? Então ele falava, olha, orem sempre, né? Orem sem cessar. E no Evangelho, os Espíritos nos orientam a orar assim que a gente dorme, quer dizer, antes de dormir. Eles falam que é muito importante a gente orar antes da gente dormir. Bom, mas por que será que é importante eu orar antes de dormir? Quando eu vou dormir, meu corpo vai ficar lá descansando, né? Eu tenho que pedir o amparo de Deus ali para eu ficar dormindo. Bom, o nosso corpo físico, né, ele vai realmente ficar em repouso, né? Nós vamos repousar o corpo físico. Mas o nosso espírito não, né? O espírito não vai ficar ali deitado, né, dormindo junto com o corpo físico. Na verdade, o nosso espírito ele vai experimentar aquele estado de semi-liberdade, né? Ele vai sair do corpo. Só que ele vai continuar ligado ao nosso corpo, né? Através daquele cordão prateado, né? Que até é isso que consegue distinguir se a pessoa está encarnada ou desencarnada, né? Aquele cordão. Então, quando a gente dorme, o nosso espírito sai do corpo, continua ligado aí por esse cordão prateado, e ele vai para algum lugar. Bom, mas para onde que eu vou quando eu durmo, né? A gente está ali perto, a gente pode ir para qualquer lugar. E aí vai depender da nossa vibração no lugar onde a gente for. Então, por isso que é importante a gente orar, né, rezar antes de dormir, para pedir que o nosso anjo da guarda, ele nos leve, né, para locais, né, do plano espiritual, onde a gente possa aprender, onde a gente possa ajudar. Porque o plano espiritual é como aqui na Terra. Na verdade, a Terra, né? Aqui é uma cópia mal feita do plano espiritual. Então, aqui a gente tem escola, lá também a gente tem escola. Então, antes da gente dormir, pedir para o nosso anjo da guarda nos levar para as escolas, para os cursos que lá existem, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa aprender, né? Para que a gente possa receber orientações, conselhos, às vezes coisas que vão acontecer com a gente daqui a algum tempo, a gente já começa a ser orientado ali, né, a como agir naquela situação. Às vezes fazer até mesmo tratamentos que a gente esteja precisando ali. E também auxiliar, né? O corpo está dormindo, mas o espírito está trabalhando, vai ali ajudar, né? Pessoas que estejam necessitando. Então é importante a gente orar para isso, para que a gente possa ir para esses locais bons, né? Para que a gente possa ir para onde a gente receber as orientações que nós necessitamos. E se a gente deita lá para dormir de qualquer jeito, pode ser que a gente vá para lugares ruins, onde tem aqueles pesadelos, você acorda cansado, sabe o que aconteceu, né? Então é muito importante a oração antes de dormir.
E também é importante a oração assim que a gente acorda, né? Os Espíritos também falam. Assim que o Espírito retoma o jugo da carne, é importante também fazer oração. Então, eu despertei, é importante eu orar, né? Então, assim que eu acordo, eu agradeço pela noite que eu tive, né, de descanso do corpo físico, de aprendizado do espírito, e peço para que Deus me ampare naquele dia que está começando ali, né? Porque tem gente que quando acorda, às vezes já não dormiu bem, ou vai levantar da cama, cai, e já fala, ah, hoje o dia vai ser péssimo, acordei com o pé esquerdo. E realmente é, porque é o que você está pedindo para o seu dia, né? Então, ali, quando você acorda, já tem que pedir o amparo para que Deus te ilumine, te dê uma paciência, uma coragem para enfrentar aquele dia. E todos os demais instantes, né? A gente pode estar orando. E quando a gente ora, a gente pode falar, né? Palavras, mas também eu posso orar só pelo meu pensamento, né? Porque os Espíritos leem pensamentos. Então, minha oração eu posso fazer por pensamento. Então, eu não preciso parar as minhas atividades do dia a dia para poder orar, né? Então, Paulo ele nos convida a criar um estado mental para que os nossos pensamentos sempre emitam vibração de prece, né? Então, se eu estou ali no meu trabalho, às vezes estou numa situação difícil, então eu peço para que Deus me ajude ali, me dê uma luz, me ilumine. Eu não preciso começar uma oração ali com todo mundo. Eu posso eu mesma fechar os meus olhos, já pedir, levar meu pensamento a Deus e pedir o amparo dele ali e seguir em frente, né? Então, a gente tem que criar esse hábito, né? De estar pedindo esse amparo. Nós podemos orar também sozinhos ou em conjunto, né? Que seria a oração coletiva. Aí uma pergunta, a oração coletiva, ela é mais eficaz? Ela é mais poderosa que a oração de uma pessoa sozinha? Bom, se essa oração coletiva ela for feita com todos tendo o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, sim, ela vai se tornar mais eficaz, né, mais poderosa. Vamos pensar então que existe uma pessoa doente, né, e as pessoas se reúnem para orar, né, em benefício da saúde daquela pessoa, da cura daquela pessoa. Então, eu tenho 10 pessoas orando ali e todas estão pensando na cura, na saúde daquela pessoa. Essa oração é uma oração poderosa, vamos dizer assim, bastante eficaz. Agora, muitas vezes, as pessoas estão reunindo para orar em benefício de uma pessoa que está doente, em benefício da humanidade, mas aí na hora de começar a orar em pensamento ali, um está pensando que para Deus te ajudar no trabalho, ou na prova que vai fazer amanhã, ou na saúde dele mesmo. Então, cada um está com o objetivo individual. Então, não é uma oração coletiva ali. A oração está sendo individual, né? Então, quando a gente for fazer uma oração coletiva, realmente vamos pensar naquilo que é o objetivo comum, né? Para poder realmente a oração ser essa oração em conjunto. E muito importante também a oração em família, que a gente faz através do Evangelho no Lar, né? Então é importante que a família ela tire pelo menos uma semana, né? Uma vez na semana, um dia da semana, um horário fixado para fazer essa oração em família, né? Que é também uma oração bastante importante para melhorar a vibração do lar como um todo, né? Os Espíritos falam que esse culto, né? O Evangelho no Lar é tão importante que ele consegue atrair uma proteção não só para a sua casa, mas para toda a vizinhança ali, né? Então, enche de luz a vizinhança. Então, é muito importante. E aí, às vezes, eu falo para a pessoa, o evangelho, a pessoa fala assim, mas meu marido trabalha em escala, então, às vezes, não tem como eu tirar um dia da semana, porque não é todo dia que ele está em casa. Bom, coloca um dia da semana e, se ele não puder, passa quem estiver na casa, né? Chega uma visita, convida a visita para orar junto. Às vezes aquela visita chegou ali naquele momento porque ela está precisando também, né? Então falou, você chegou na hora certa, vamos fazer o evangelho no lar com a gente, né? Às vezes ela está precisando orar junto ali, ouvir as palavras do evangelho. Bom, e o poder da prece, né? Qual que é o poder da prece? São Marcos, né? No evangelho, ele fala que seja o que for que pedires na prece, acredita que vai obter e concedido vos será, né? Olha só, o tanto que é forte, né? Acredita que vai obter, que vos será concedido. Isso é demonstrar o quê? A fé em Deus, né? Porque se você não acredita, então por que você está orando, né? Por que você está pedindo se você não acredita? A gente tem que pedir com fervor, né? Tendo aquela crença de que realmente vai receber, né? Que Deus vai providenciar o que é melhor para nós. Santo Agostinho, ele nos diz que a prece ela é filha primogênita da fé. O que seria essa filha primogênita? É a filha primeira, né? Então, a prece é ali a filha primeirinha da fé.
Por quê? Porque se eu tenho fé, eu vou orar, né? Eu vou pedir a Deus e vou crer que realmente vai me ajudar. E Jesus, ele nos disse, né? Pedis e obtereis, buscai e achareis, bateis que a porta se abrirá, né? Então isso é demonstrar o quê? É ser otimista, é ter fé em Deus, né? Então, vocês já devem ter percebido que existem pessoas que às vezes são tão pessimistas, tão negativas, né? Que estão sempre reclamando e elas falam que tudo dá errado. E parece que aquilo ali cria uma nuvem negra em torno delas, que realmente tudo vai dando errado, tudo vai dando errado. Às vezes eu já vi essas pessoas me procurarem lá no meu trabalho, e eu falo, gente, essas pessoas, a gente tem que orar por elas, porque tudo começa a dar errado no processo delas, né? Sempre acontece alguma coisa que geralmente não acontece. Então, a gente tem que orar para essas pessoas. E a gente também tem que ser otimista, né? A gente tem sempre que buscar pensar que realmente tudo vai dar certo, é ter esse pensamento positivo e ter fé em Deus. Aconteceu uma coisa ruim agora, mas vai melhorar, né? Ora para Deus que vai melhorar. E aí, algumas pessoas perguntam: eu posso pedir coisas materiais na minha prece? Sim, posso também fazer pedidos, né, materiais, se eu estiver precisando, né? Por que não? Por que não pedir coisas materiais também? Nós estamos encarnados num mundo que é físico, que é material, e a gente precisa da matéria também para a gente poder viver, né? E os espíritos de luz, né, superiores, eles sabem disso, porque eles também já tiveram encarnados, né, na matéria, lá nos primórdios do seu progresso lá, eles também tiveram encarnados, eles sabem das necessidades materiais que nós temos. E a própria oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, lá, ele nos ensinou a pedir também. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Então lá também tem um pedido de coisas materiais. E André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele também explica sobre essa questão material. O André Luiz e o Alexandre, que é o instrutor dele, no livro André Luiz, Missionários da Luz, eles estão lá numa casa espírita e tem um médium lá que ele psicografa. E aí o Alexandre fala para o André Luiz que o médium, para ele desempenhar suas tarefas, ele tem que ter recursos interiores, recursos dele, que é tolerância, que é amor fraternal, humildade, paciência, mas que ele também precisa de estímulos exteriores, né? E aí os espíritos, né, bons cooperam para manter esses estímulos nele, né? Que é para não, porque ele fala, se faltar o pão para o companheiro, como é que ele vai colaborar conosco, né? A espiritualidade também nos ajuda nesse aspecto material, mas aquilo que a gente realmente também precisa, né? Não é pedir lá para ganhar na loteria, né? Para ser caridoso também não, mas é pedir o material que a gente precisa para a gente viver aqui na Terra. E tem pessoas que também falam assim, eu vivi orando para Deus, mas aí coisas ruins me aconteceram, então não adiantou eu orar. Tem até uma passagem do Evangelho que fala, né? Eu acho muito interessante falar assim, se vós, né, explicando, que sois maus, né, que sois imperfeitos, quando um filho te pede pão, você não dá uma serpente? Por que Deus, que é perfeito, que é o Pai, que é quem nos criou, não vai nos dar também uma serpente se a gente está pedindo um pão, né? Então Deus não manda coisas ruins. Coisas ruins acontecem na nossa vida é porque a lei de causa e efeito, é porque faz parte do nosso processo reencarnatório, é porque nós mesmos pedimos quando a gente foi fazer o nosso planejamento reencarnatório. E aquilo ali é para o nosso crescimento, né? E aí, mas então não adianta eu orar, porque se tiver que acontecer uma coisa ruim, vai acontecer, adianta. Porque quando você ora, você pode muitas vezes amenizar isso que vai te acontecer, né? E quando acontecer, você vai ter sabedoria, você vai ter coragem para enfrentar, você vai ter bom ânimo para poder enfrentar e poder sair daquela situação também, né? Então, a oração é importante. E aí tem pessoas também que falam assim, mas eu pedi tanto uma coisa, eu queria tanto aquela coisa, mas Deus não me concedeu, então não adiantou nada, né? A minha prece não valeu, né? Minha oração não valeu. Bom, gente, Deus sempre nos atende. Não há uma oração que fique sem resposta, né? Quando oramos com sinceridade, a prece é um pedido de socorro, jamais recusado por Deus, que nos envia os bons espíritos para nos assistir. O que acontece é que a gente, nessa nossa visão limitada, imediatista, a gente acha que não foi atendido, né? Que Deus não nos ajudou, mas Ele ajudou. Ele nos deu paciência, nos deu coragem, nos deu resignação, né? Então, Deus nos ajuda.
Mas é que às vezes a gente pensa que algo vai ser bom para nós e não é. Não é bom, ou então às vezes não é bom naquele momento, né? Eu tenho que às vezes amadurecer mais para conseguir aquilo, eu vou conseguir lá na frente, né? A gente pode também comparar mais uma vez com o filho, né? Então, quem tem filho ou quem tem sobrinho, né, Guto? Ele tá lá, o filho tá lá pedindo, vai almoçar meio-dia, chega 11h30, ele quer comer um pacote de bolacha. Que pai que vai dar um pacote de bolacha pro filho? Não vai, né? Você vai falar para ele, olha, não foi na hora de você comer, você vai almoçar e aí na hora do lanche você come, né? Aí a criança dá birra, ela grita, às vezes, rola no chão, mas você dá? Não, você se mantém firme, né? Porque você é um pai, você é uma mãe, você é um tio, você ama demais aquele filho e você sabe o que é melhor para ele. Você sabe que se você der aquele pacote de bolacha, ele não vai almoçar. E ele tem que almoçar, porque ele tem que se alimentar bem para manter a saúde dele, né? É assim. Então, quer dizer, você vai dar mais lá na frente. Então, assim é com Deus. Deus vê e fala, não, né? Agora não está na hora de você receber, não. Lá na frente eu vou te dar. Calma aí. A gente tem que ter essa paciência. Ou então tem coisas que a gente pede e que não vai ser bom para a gente. Às vezes são coisas que a gente já teve em outras vidas e que foi motivo, né, da gente se perder, né? Então, nessa agora a gente não vai ter, não, para a gente poder melhorar. E aí a gente fica com raiva, né? E fala que Deus nos atende, mas é a visão limitada. É o mesmo caso a gente falar com o filho, né? Agora que essa onda do celular, né, vídeo no celular, se deixar, né, criança quer ficar até de madrugada assistindo vídeo lá no celular. E a gente deixa? Não, não pode. A gente sabe que tem que ter a hora para poder desligar, para poder dormir. Não é saudável, né, ficar a noite inteira no celular. Aí a gente tem que cortar, falar, olha, não, acabou, tá hora, você vai dormir, não é mais se mexer no celular. Criança acha bom, ela vai feliz? Não, às vezes ela fica com raiva, ela chora, ela dá birra, mas a gente tem que se manter firme. Olha, se vai ser ruim para você, não vai. Então, Deus é assim, né? Deus é a perfeição, Ele sabe exatamente o que nós necessitamos. Então, a gente tem que confiar em Deus, né? E se nós, né, que somos esses espíritos inferiores, sabemos o que é melhor para o nosso filho, para o nosso sobrinho, imagina Deus, que é a perfeição, e sabe muito mais do que a gente precisa. Então, o que a gente precisa ter é a confiança e a paciência que Maria, né, a nossa Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus teve, né? Vamos pensar aqui em Maria, quando o anjo Gabriel anunciou, né, que ela seria a mãe do Messias, né, que ela iria ficar grávida. Ela não era casada com José ainda, né? E aí ela ficou preocupada, né? Porque ela pensou, porque era uma época em que as mulheres elas eram apedrejadas, né? A mulher que cometesse o adultério, né, que tivesse um filho ali fora do casamento ou antes do casamento, elas eram levadas para serem apedrejadas em praça pública. Não tinha algum acusador, não tinha juiz, não tinha defesa. Eram ali arrastadas mesmo pelos cabelos e ali todo mundo apedrejava, né? Essa era a lei da época. Então, essa era a época em que Maria vivia. E quando o anjo Gabriel anuncia que ela vai ficar grávida, né, de Jesus, ela confia e ela tem a paciência, porque o anjo fala que tudo vai dar certo, né? Que vai ser falado com José e tudo vai se resolver. E realmente foi, né? Então, quer dizer, ela confiou em Deus ali, ela ficou feliz ali, deu graças por aquela bênção que ela estava recebendo ali, né? E confiou, e teve a paciência e tudo foi arrumado. E realmente a gente tem que ser assim na nossa vida também, né? Tem que confiar que Deus vai fazer o melhor na hora certa por nós. E às vezes também as pessoas falam também, né, que às vezes elas estão passando por um mal e elas pedem para acabar aquele mal, às vezes aquele mal não acaba do jeito que elas queriam, né? Às vezes a pessoa está doente e ela pede muito a cura, só que a cura não vem, né? E aí, será que ela não mereceu a cura? Será que não foi eficaz? Deus não ouviu? Olha, tudo é a lei de causa e efeito, né? Então, às vezes, aquela cura não era realmente para chegar naquela pessoa e ela tinha que passar pelo desencarne através, né, daquela doença, né? Foi um pedido dela mesmo no seu processo reencarnatório, né, nas suas provas aqui na Terra. Mas se a gente for olhar, Deus, Ele deu a cura espiritual para aquela pessoa, Ele amparou aquela família. Eu falo isso por mim mesma, né? Quando meu pai ele ficou doente, nossa, eu orava muito, pedia muito para que ele obtivesse a cura, né? Para que ele melhorasse. E aí eu orava bastante.
E aí, depois que ele desencarnou, né, eu fiquei assim, muito abalada, porque eu jamais imaginava que meu pai fosse desencarnar, né, em 2018. E aí, teve uma época que eu fiquei pensando, nossa, realmente as minhas preces não valeram, né? Nossa, o que que eu fiz de errado? Aí depois que passa aquela fase, né? Aí a gente começa a olhar e a gente vê que realmente as orações valeram muito, né? Que a gente teve o amparo, né? Tanto meu pai, quanto eu, quanto a minha mãe. A gente começa a ver quanto que a gente teve o amparo das pessoas, amigos, familiares e pessoas até mesmo estranhas, né? Porque o meu pai, a gente teve que ir para São Paulo e lá a gente ficou 3 meses. Meu pai lá em tratamento no Hospital das Clínicas. E o problema do meu pai era um problema no fígado. Eu lembro que quando a gente descobriu a doença, eu fui para o computador e vi lá o Hospital das Clínicas. Era o melhor hospital para tratar o fígado. Eu falei, nossa, eu tenho que dar um jeito de levar meu pai para esse hospital. Só que eu não sabia como. E aí um tio, né, a qual a gente não tinha contato há muito tempo, de repente ele veio na minha casa almoçar aqui, e aí eu converso com meu tio e peço para ele me ajudar. E ele realmente nos ajuda a ir para o Hospital das Clínicas em São Paulo, ele paga todas as despesas do meu pai. Quer dizer, eu nunca imaginava que meu tio ia aparecer naquela ocasião e nos ajudar dessa forma. E nos ajudou, eu sou grata a ele. E lá mesmo a gente encontrou pessoas muito boas que nos ajudaram lá, né? A ficar esse tempo lá em São Paulo. Então, quando eu olho, eu vejo tanto que nós fomos auxiliados, né? O quanto que Deus nos deu coragem, nos deu paciência para seguir em frente. Então, mesmo que seja uma situação ruim, né, que não termine como a gente gostaria, na verdade ela terminou como deveria, né, como era da vontade de Deus e como era o melhor para todos nós, né, e a gente deve agradecer por isso também. Muitas pessoas podem falar assim, ah, então não adianta pedir. Não adianta pedir nada, adianta, a gente tem que pedir. E aí Deus vai nos dar de acordo com o que for melhor para nós, né? Então a gente tem que realmente pedir, ter fé que vai acontecer, né? Que tudo vai melhorar. E aí tem pessoas às vezes que falam assim, ah, mas eu não vou pedir nada não. Então, se Deus sabe o que é melhor para mim, então eu não vou nem pedir. Ele vai fazer o que for melhor para mim, ele vai fazendo. Olha, quando a gente. Esse tipo de, né, de fala, ah, eu não vou pedir nada, não, que Deus dá o que eu achar que eu mereço, na verdade, é um sinal o quê? De vaidade, de orgulho. A gente tem que ter a humildade para pedir, né? Porque a gente tem que pedir, se não quer pedir algo, né? Uma cura, alguma coisa assim, então pede pelo menos paciência, pede para você melhorar a cada dia. Então a gente tem que pedir. Nem que seja isso, paciência e melhora, todos os dias. Vamos pedir para que eu possa melhorar a cada dia, né? Porque pedir, gente, é um sinal de humildade. Né? E pedir, quando a gente começa a entrar em prece, a gente eleva o nosso padrão vibratório também, né? A gente consegue o concurso dos espíritos bons. Então, como que é a ação da prece? A ação da prece, então, é o quê? Quando a gente ora, a gente eleva a nossa frequência energética, né? A gente eleva o nosso padrão vibratório. E com esse padrão vibratório mais alto, com essa frequência energética maior, a gente consegue ampliar a nossa capacidade de sintonia e de percepção. Né? Você entra num estado, né, mental que você consegue acessar o que os espíritos bons estão te falando. Né? As orientações que os bons espíritos estão te dando ali, as boas intuições. Né? Então, por isso que é muito importante a prece, para você elevar esse padrão vibratório e realmente os espíritos poderem acessar, né? Você poder chegar até você, né? Então, o nosso anjo da guarda, ele vai nos orientar, ele vai nos sugerir boas ideias, né? Boas intuições, o que a gente deve fazer. E também os espíritos já falavam, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, quando eu peço para que Deus me ampare, ele vai me enviar o amparo. Então, eu tenho que fazer algo, eu tenho que dar o primeiro passo, que é pedir para o céu também poder me ajudar, né? Obter esse concurso dos bons espíritos. E lembrando sempre que a gente tem o livre-arbítrio. Né? Então, os bons espíritos vão sugerir ideias, intuições, orientações, né? Por meio quando eu faço a prece, mas vai ficar meu livre-arbítrio, seguir as orientações ou não, né? Porque Deus quer que a gente tenha mérito nas nossas escolhas, né? Mérito para que a gente siga o caminho do bem. E a prece pelos espíritos, pelos desencarnados, né? Como eu falei antes que eu ia falar com vocês, e pelos espíritos sofredores. Eu posso fazer prece por quem já desencarnou, sim, né? Pelos espíritos sofredores, sim, também. Isso é um ato de... a prece pelos espíritos sofredores é um ato de amor, né? Um ato cristão,
né? Porque quando a gente faz prece para aqueles espíritos sofredores, né? Eles se sentem lembrados, eles se sentem menos infelizes, né? Então é uma caridade para com eles, porque essa prece é como se fosse um refrigério que chega até eles, que os anima a se arrepender, né? A pensar no bem, a reparar o mal que eles fizerem, né? E com isso, quando eles começam a ter um pensamento melhor, quando eles têm um arrependimento, eles conseguem ser acolhidos, né, pelas equipes espirituais e levados para os postos de socorro, né, para os hospitais espirituais. Então é importante a gente fazer prece para esses espíritos endurecidos, né, um ato de amor para com eles. Aí eu já vi pessoas falar assim, eu não faço oração para quem já morreu, não, eu tenho medo, porque depois estou atraindo ele lá para dentro da minha casa, né? Tem gente que pensa nisso. Olha, se eu estou fazendo uma prece, né? Eu estou entrando numa vibração boa, né? Não é uma vibração alta, então eu não vou ter como atrair esse espírito, né, endurecido para perto de mim, não. Porque semelhante atrai semelhante. Eu atraio esses espíritos, né, infelizes para o meu lado quando eu começo a pensar no mal, a vibrar no mal. Aí eu vou atrair realmente espíritos que também pensam no mal. Agora, se eu estou fazendo uma prece em benefício deles, para auxiliar eles, eu estou com o meu padrão elevado, então eles não vão conseguir me acessar, né? E também é importante também a gente orar também pelos nossos espíritos, né, familiares, né, desencarnados, amigos. Mas se eles estiverem num local bom, ótimo, eles vão se sentir lembrados, né? Porque a gente faz uma prece para um familiar nosso que já desencarnou, eles estão, mesmo que ele esteja numa situação de equilíbrio lá no plano espiritual, ele vai sentir que está sendo lembrado, ele vai receber aquela vibração de amor, né? Vai ficar feliz, consolado, porque a saudade, ela é dos dois lados. Tanto a gente tem saudade deles, como eles têm de nós também. Quando a gente faz essa oração, essa prece para eles, eles sentem aquele amor chegando até eles. Aí retribui também com amor para nós. Então é importante essa sintonia, essa vibração com eles também. E, bom, para a gente finalizando, né, abrir para as perguntas, o Evangelho, no final, ele traz uma coletânea de preces, né? Lá no final desse capítulo, então, Pedi Obterei, a gente tem, aliás, no capítulo seguinte, a gente tem a coletânea de preces do Evangelho. Aí vocês podem se perguntar, mas você falou que os Espíritos ensinaram que o pensamento é tudo, né? Que a forma pouco vale. Então, por que os Espíritos trouxeram essa coletânea de preces, né? Para que essas preces? Bom, essa coletânea de preces, ela não é uma forma absoluta. Aí eu só posso orar dessa forma, se não for dessa forma, não vai ter eficácia, não. Essa coletânea, eles fizeram para quê? Para fixar algumas ideias e também para chamar a atenção para certos princípios da doutrina. Se a gente for fazer aquelas orações que tem lá tem orações para afastar os maus espíritos, orações aos anjos guardiães, para alguém que acaba de morrer, para uma criança que acaba de nascer. A gente começa a fazer aquelas preces ali, a gente vê vários ensinamentos ali naquela prece, né? Então, eles trouxeram aquelas preces para isso, como aprendizados também para nós, né? E para fixar algumas ideias. Então, podemos fazer aquelas preces, sim, e quando formos fazer, é importante não fazer de forma maquinal, mas fazer sempre o quê? Pensando em cada palavra que eu estou fazendo ali, né? Fazendo com o coração. Bom, e para a gente concluir, né? Deus, então, ele aceita todas as preces, desde que sinceras, né? De coração. Não importa o culto que a pessoa professa, é sempre importante a oração, né? O que vale é a intenção, né? Então, o que Deus quer de nós são boas intenções. E a prece é para a gente conseguir essa sintonia com Deus, a aumentar o nosso padrão vibratório e poder receber as orientações, né, dos bons espíritos. Exatamente. Minha amiga, belíssima explanação. Acho que ficou muitíssimo bem claro, né? Ficou muito bom agora que a gente vai ter muita coisa para ser dita aí, né? Vamos ver se a gente vai conseguir falar um pouquinho. Já, de antemão, convido a todo mundo aí participar, conforme os nossos amigos aí. Agradecemos a Sandra, ao Adriano, se eu não me engano, nosso novo amigo do NEP, e aos outros amigos que estão entrando aí. Mônica, quando você falou aí sobre quando a gente ora, normalmente a gente mais pede, né? Só que não, a gente sabe que é certo também pedir, como você muito bem disse, é um ato da gente se colocar como filhos de Deus. A gente não tem tudo, né? Então a gente precisa se colocar nesse posto.
Mas quando a gente pede, né, há uma diferença muito grande em pedir a isenção de sofrimentos, né, ou seja, faça por mim, e aí pedir para que eu tenha resiliência, capacidade, a força suficiente para enfrentar as dificuldades que eu sei que eu vou ter que ter, né? Ou seja, mesmo pela dor, a gente aprende muito, né? A dor ensina muito, né? Muitos dizem que ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. Felizes daqueles que não precisam mais dela, mas infelizmente muitos de nós ainda aqui nesse mundo precisamos dessa dor, mas que essa dor nos reconduza de volta, né, para Deus. A gente precisa de ter a força suficiente, né, para suportá-lo. Então, ao invés da gente pedir para que nos entregue pronto, pedir para que nos faça forte, né? É igual a gente sempre fala aquela frase: quanto mais paciência eu peço, mais coisa ruim vem até mim, né? Ou seja, a gente está sendo provado o tempo todo, né? Se eu estou pedindo a capacidade de suportar, normal que venham provas, né? Normal que o mundo me coloque situações para que eu possa prová-la, né? Tem uma coisinha que você falou, eu não sei se todo mundo sabe, mas pelo menos eu tenho uma dificuldade quanto a isso. A prece a gente pode agradecer, pedir ou glorificar. Glorificar, Mônica, a gente pode compreender como o quê? Por exemplo, no próprio Pai Nosso, a gente glorifica a Deus. A gente fala, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, né? Isso é um louvor, é uma glorificação a Deus, né? É louvar a Deus. Ah, entendi. Beleza. Porque eu comentei isso, porque a gente sempre ouve falar, né, discursos, preces, em que a gente louva, né, em que a gente glorifica, mas a gente começa a ter também o hábito de distanciar, né, um pouco, né, quando a gente glorifica do ponto de vista, eu nunca vou chegar próximo do que é isso, né, a gente começa a criar modelo de intangibilidade, ou seja, eu não consigo chegar próximo, eu não vou dar conta de ser isso, né? Por exemplo, a gente pega vários companheiros aí, a gente tem um aqui, né? Simão Pedro, a gente brinca que é um livro vivo, né? Como que ele consegue, né? Saber de tanta coisa assim, mas isso, gente, é pela prática. Ele quis fazer assim, ele se predispôs, ele se esforçou. Todos nós damos conta, né? Eu sempre brinco, é uma honra tê-lo aqui, mas é uma honra também saber que ele teve o esforço dele, que pelo exemplo dele ele pode convidar nós também a nos esforçar. Mas aí, como lá no livro dos Espíritos diz, falta muita vontade, né? Vocês conseguem, gente, qualquer um, mas quão poucos de vós têm vontade, né? Ou seja, vontade move tudo isso, né? A Sandra comentou aí em cima, eu ia comentar essa frase também. Chico dizia uma frase que era muito forte, né? A prece das mães arrebenta as portas dos céus. É muito linda essa frase, né? E aí a gente sempre vê em várias obras aí de muitos espíritos que são muito que passam por uma fase muito complicada, né? São espíritos que ainda estão primários ali e que têm espíritos de mães que os conduzem, né? Amorosamente, né? Aí a gente pensa assim, quão Deus é maravilhosamente bom e justo que ele permite a nós ter espíritos que nos comporte isso, né? Que nos suporte, né? E é muito lindo, né? E quem de nós não tem, por mais falhas que sejam as nossas mães e por mais falhas nós mães que sejam também, né? Somos, mas elas são espíritos que nos suportam mesmo, né? Com amor quase que celestial. Quando você falou também do culto E lá, tem, desculpa. só porque essa questão das mães, desculpa, tem até um livro do André Luiz, eu não lembro qual deles agora, em que mostra lá uma passagem lá de uma mãe já desencarnada, lá no plano espiritual, que ela vai atrás do instrutor que está com o André Luiz ali, pedir pelo filho dela que está aqui na Terra, reencarnado aqui na Terra. Então, as mães, elas jamais nos abandonam, até mesmo quando elas estão lá do outro lado, elas continuam pedindo, né, intercedendo a nosso favor aqui na Terra. Exatamente. Graças a Deus, literalmente, a gente tem as nossas mães que zelam por todos nós, né? Por mais primários que a gente seja. Achei legal quando você falou que aonde que a gente ora, né? Como que eu oro? Onde, né? Onde que eu vou? Posso orar em qualquer lugar onde eu estiver. Mas eu acho legal a gente refletir sobre o que Cristo disse. Fecha a porta do seu quarto íntimo e ora, né?
O que seria esse quarto íntimo, né? Por exemplo, eu estou dentro do meu quarto. Infelizmente, o quarto íntimo não é esse, né? É aquele estado de espírito que a gente se encontra ligado intimamente a Deus. E aí, quando ele fala, fecha a porta do teu quarto, ou seja, bloqueia, gente, se veja longe, né? Ou seja, se veja protegido do mal em si, né? Para que a gente não se perca, ou seja, quando a gente ora, né? Livrai-nos do mal. Mas como que eu me livro, né? Eu tranco a porta do quarto, mas como que eu me livro? Resistindo, né? Vão vir várias coisas, né? A gente vai ser tentado por inúmeras vezes, né? Até a gente provar realmente a nossa resistência. E aí, quando a gente estiver no quarto íntimo, fecha a porta e ora, né? Que Deus vai ouvir exatamente como a gente... É o orar e vigiar, né, Guto? O tempo todo, né? Então, o que é esse orar e vigiar? Então, a gente tá sempre, né, como o Emmanuel falava, a gente tem que manter essa sintonia de prece o tempo todo. Existem momentos que vão vir pensamentos negativos, sim, mas a gente tem que, na hora que vier o pensamento negativo, a gente já tem que fazer tudo para tirar esse pensamento ruim, fazer uma oração, fazer uma frase positiva para a gente poder excluir esse pensamento negativo, né, da nossa cabeça. Principalmente nessa época de pandemia, né? Às vezes a gente vê uma reportagem lá falando de tantas mortes, né? Aumentando os casos de contaminação, a gente começa a ficar, às vezes, até um surto ali, né? Nossa, vou acabar sendo contaminado, nossa, será que vai chegar até mim? Então, nesse momento, a gente tem que parar de ficar pensando na doença e pensar o quê? No lado oposto, que é o que é a saúde, né? Pedir, então, para que Deus, né, te ilumine, para que Deus fortaleça o sistema imunológico, para que Deus te ampare e pensar em saúde, né? Só que a gente às vezes fica pensando na doença, pensando na morte, né? Isso é o negativo. A gente tem que vibrar no positivo, né? Pensar na saúde, pensar na luz, pensar no amor. Exatamente. E aí, quando você falou também que pensamento é tudo, né? Então, ou seja, eu não sei, nós, assim, pelo menos eu vejo, né, no meio espírita, em que as preces, elas são mais livres, né? Ou seja, eu oro como eu quero, né? Eu profiro a prece como eu me sinto bem. E a gente tem o hábito, né, de às vezes fazer preces com palavras muito cultas, né, muito difíceis, né? Enquanto a gente sabe que o espírito puro em si, por mais ignorante dos conhecimentos aqui do mundo, mas quanto mais puro ele for, né, quanto maior vontade ele colocar nessa prece, ele não precisa de utilizar termos complicados nenhum, né? E muitos de nós ainda a gente se pega muito nessa limitação. Eu não faço prece, eu não faço culto, porque eu não sei como que ora, né? E aí a gente fala assim, então fecha os seus olhos, né? Concentra com o que você tiver dentro de si e com o seu íntimo faça da forma como você quiser. Deus sente o que a gente pensa, não o que a gente fala, né? Como você disse aí, desde criança eu tenho isso, né, dentro de mim, reforçando mais uma vez, respeitosamente a todas as crenças, mas o que vibrava em mim desde criança, vendo aquela repetitividade, né, de preces que não isenta os sentimentos delas. É lógico que quem fizesse senti-la, quanto mais falar, mais forte ela é. Mas quando ela é perceptivelmente, quando a gente fala, profere repetidamente, mas a gente não está nela ali, né? A prece ela está sendo dita, mas nós não estamos nela, né? Há-se um risco muito grande também, porque a gente está externamente solicitando algo que internamente a gente não está ali, né? Ou seja, vamos tentar não usar em vão isso tudo, né? Porque é muito mais válido, às vezes, a gente calar nossa boca, mentalizar e fazer realmente uma prece de coração do que, às vezes, a gente querer dizer muito, mas não falar quase nada, né? E aí, quando você falou que Paulo disse, né? Orar sem cessar. Aí a gente pensa, nossa, mas eu vou ter que orar o dia inteiro agora, né? Porque eu não vou dar conta, não tem tempo. A gente sempre escuta falar que trabalho é uma forma de prece, porque a gente vai estar colocando em ação a nossa prece. E aí, representando isso, lá na pergunta 661, pergunta aqui, pode-se eficazmente pedir a Deus perdão pelas nossas faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que qualquer palavra. Então, eu achei isso fantástico,
para quem quer ler, né? Está nesse livro aqui, Manual Prático do Espírita, e fala muito bem sobre isso, né? Sobre o sentir, fazer a prece sentida, né? E aí a gente fala, mas eu não sei, Augusto, eu não sinto. A gente brinca assim, né? Nós somos seres que a gente pode ser condicionado nessa, né? Mônica, eu falo assim que repetidamente, às vezes a gente pode tocar o sentimento que está dentro lá de nós, mas se a gente não se der a chance de nem mesmo repetidamente, né, orar, às vezes vai ser mais difícil, né, do que já é, né? No nosso grupo de passes aqui, a gente fez um teste um dia falando assim, eu tenho dificuldades de hábitos de fazer prece, né? A gente falou assim, vocês vão orar 3 vezes ao dia em horas diferentes, sejam onde estiverem, trabalho, né? Tá lá na rua, dentro do carro, ora, fazendo o que vocês fazem. E aí, com o tempo, a gente viu que esse hábito tornou internalizado e a gente começou a fazer preces mais vezes ao dia, sem precisar de parar o que eu faço, né? Então, assim, essa coisa que vem de dentro, que, como muito bem disse, né, o pensamento é tudo. Independente de onde eu esteja, com quem eu esteja, né, fazendo o quê, a prece ela é sempre bem-vinda, né? É claro que a gente sabe que tem horas que a gente vai pedir coisas que não são válidas, né? Materialmente, como você disse, a gente pode também, mas que a gente entenda que a gente vive como os homens, mas isso não isenta que a gente coloque luz dentro dos nossos espíritos, né? Isso. E às vezes uma pessoa também, às vezes, até me falou assim, ah, mas será que eu tô num estado assim mental tão difícil que eu não consigo nem elevar meu pensamento a Deus e fazer uma oração. Aí eu até expliquei para essa pessoa, falei, então, neste momento, faz então a prece maquinal, vai fazendo o Pai Nosso, que aí você consegue, né? Que aí Deus vai ver que você está com uma intenção boa, já que você não consegue elevar seu pensamento, então faz o maquinal, é melhor do que nada, né? Para que você consiga se acalmar, né? Respire e vai fazendo o maquinal. Melhor do que não fazer nada, né? Nessa ocasião. E aí aqueles que dizem, ah, mas eu não sei como falar com Deus, eu não me acho digno, né? Aí a gente sabe que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Deus não iria ser justo dar privilégios a uns e não aos outros, né? Ou seja, ah, eu não tenho credo, eu não frequento centros, enfim, tudo mais, mas Deus está dentro de nós, indiferentemente de se temos credo ou não. Se tiver alguém aqui que não é espírita, que comunga outro credo, todos nós temos indistintamente capacidade de conectar com Deus, com o alto, da nossa forma mais íntima, né? E aí agora a gente precisa de só ficar um pouquinho mais esperto, né, Mônica, para ver as respostas que Deus dá. Agora a gente agradece, pede, né? E aí a gente fez uma live sobre isso, né, Mônica? Você falou muito bem, né? Quem não viu essa live, volta lá no Insta e vê que foi espetacular. A gente às vezes pede e espera assim, né? E agora? Que hora que vem, né? Então, assim, ficar um pouco esperto aí de como que Deus manifesta na nossa vida de acordo com o que a gente entende dele, né? Isso, às vezes é um sonho, né? Esses dias aconteceu comigo. Eu sonhei, eu acordei e falei, nossa, eu sei que eu tinha aberto a minha caixa de e-mails e tinha um e-mail lá do meu trabalho falando isso. Aí eu parei e falei assim, nossa, hoje é o último dia para eu me inscrever para uma câmara de estudos. Eu corri lá para poder fazer a minha inscrição, né? Olha só, a gente recebe essas orientações, a gente só tem que saber, né, ficar atento ali para poder entender e aplicar no nosso dia a dia. Exatamente. Bom, chegamos ao fim de nossa live de hoje, abençoada, iluminada, cheia de coisa boa, né? Graças a Deus nós fomos intuídos, digamos assim, né, pelos espíritos, mas é claro que a gente reconhece aqui o esforço, né, Mônica, que você teve de trazer tudo isso aqui para nós de forma tão leve, suave, né? Todos nós aqui conectamos com esse espírito, né, que a gente precisa se entregar um pouco mais. E aquela frase, né, do confia e entrega. A gente pede, espera, mas não entrega, né? Então que a gente saiba fazer que a gente se doe mais, né? Que a gente se entregue. E o convite está sendo feito para nós a todo instante, a todo dia, né? E quando a gente deita, quando a gente levanta, quando a gente está indo lá para o nosso trabalho, enfim, quando a gente está em casa, a prece ela é bem-vinda em toda hora, né? Pode ser que na hora a gente não entenda ou não sinta, mas numa hora ela vai vir, né? E vem com tudo de uma forma muito boa, né?
E que a Mônica, gente tenha realmente a coragem de falar, Senhor, que seja feita a tua vontade, como a gente fala lá no Pai Nosso, né? Que é a entrega que você falou, né? A gente pede e eu entrego, ó, Senhor, faça a tua vontade, porque a gente sabe que a vontade de Deus é a que é realmente o melhor para nós. A gente tem que ter essa confiança, essa entrega realmente. exatamente. E que todo conhecimento que a gente tiver, eu sempre falo isso porque para mim é uma coisa óbvia, há pouco tempo, né, que todo conhecimento ele deve ser libertador. Então, quanto mais conhecimento a gente soma, que a gente saiba utilizar eles para sermos humanos, né? Que não somente sejamos uma coisa ali que fica cheia de conhecimentos, né? Porque conhecer-se somente pelo fato de conhecer não vale de nada. A gente tem que colocar em prática, né? Então, que a gente possa se Isso, dar essa chance também, né? verdade, verdade. Amiga, obrigado de coração, viu? Que Deus esteja com todos aí de casa, com a sua mãe, com todo mundo aí, que todos os nossos companheiros que estão aqui também, encarnados ou desencarnados, recebam a paz de Deus, né? Que o Mestre se faça dentro de cada um dos nossos lares, reverberando em nosso espírito através do nosso pensamento e, consequentemente, de nossas palavras e gestos, tá? Para quem não conseguiu acompanhar essa live desde o começo, a gente vai subir ela agora para o IGTV do Instagram da Casa do Caminho e para o YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. Amanhã a gente tem mais um encontro, às 19h30. Convido a todos que estão aqui hoje e aos que estão, convidem quem vocês acham que queiram estar aqui também, tá bom? Mônica, obrigado mais uma vez de coração. Fica com Deus e a gente vai se vendo aí, Amém. tá bom? Amém. Fica com Deus também. Eu agradeço a todos que participaram. Eu agradeço mais uma vez, Guto, pelo convite. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau.